No programa de hoje eu vou conversar com uma orientadora terapeuta especializada em trabalhar com jovens em escolas. No programa de hoje, Cafezinho 2 recebe Nancy Nardelli. Está começando agora. Cafezinho 2, última temporada no ar, e hoje eu estou conversando. Eu queria ter muito esse papo com uma profissional especializada no assunto, porque, primeiro, muito obrigado pela senhora estar aqui. Eu que agradeço. Aperte minha mão, não me deixa no vácuo. A senhora é especializada em trabalhar com jovens, a senhora sabe que a gente às vezes é meio inconsequente, né? Bem-vinda ao Cafezinho 2. Senhoras e senhores, a Nancy, ela é orientadora do Colégio Energia aqui de Itajaí, certo? E Balneário. E Balneário também? Sim. Que bênção, né? É bom trabalhar em dois locais diferentes, né? É bom, é bom. Ela se formou em psicologia na cidade de São Paulo. Qual é a universidade? É FAFCIL, é a Faculdades Integradas de Guarulhos. Bacana. E sempre foi um objetivo da senhora trabalhar com jovens? Quando é que isso surgiu na vida? Caindo de paraquedas na minha vida. Eu fui convidada, né? Eu sou licenciada em psicologia, seria professora de psicologia. Mas eu acabei me especializando em programação, que é uma boa fatia do mercado, e para os jovens isso é uma coisa que veio a calhar. Então, nós trabalhamos muito com vestibulando, e a gente acaba trabalhando com crenças limitantes, né? E para o jovem isso é muito bom. E a minha grande sacada, eu faço leitura de desenho, são técnicas projetivas de desenho. Entendi. Como é que é trabalhar com adolescentes? É sempre uma surpresa? De que maneira você tem carinho por esse tipo de, não vou dizer público, né? Porque o senhor não é uma artista, mas olha, paciente. Eu acho muito, muito bom, Lucas. Eles sempre têm, assim, ó, esperanças, são mais ousados, né? E muitas dúvidas. Porque hoje o adulto está mais preocupado com o profissional, né? Os pais. O dinheiro está muito presente na vida, né? Porque o adolescente, como ele é estudante, é a profissão do adolescente. E os pais acabam não compreendendo isso. Porque você não faz nada, né? Mas ele faz, é o mundo dele. E acabam não interagindo os pais com o adolescente. Porque eu sempre digo assim, ó, Lucas, o adolescente, ele acorda adulto e dorme criança. Quando ele acorda, os pais normalmente pela manhã fazem uma cobrança de arrumar a cama, responsabilidades, eles cobram muito, porque você já é um adulto, eu não preciso mais fazer isso por você, né? E quando à noite que ele vai para casa, e ele está em casa, se ele chegar para o pai e disser assim, pai, eu vou dar um rolê na praia com meus amigos às 10 da noite, o pai vai dizer para ele assim, o que é isso? Você é uma criança ainda? Está pensando que vai ser 10 horas da noite? Né? Então, isso acaba confundindo muito o adolescente. Né? Ele não tem esse discernimento para entender isso, porque ele está numa época de evolução de hormônios e etc. e tal. Como é que eu vou compreender que eu sou adulto e depois eu sou criança? Esse tratamento que os pais fazem com eles, tá, acaba confundindo a cabecinha deles. Porque tem muita coisa que eles não podem fazer, mas tem muita coisa que eles têm responsabilidade de fazer. E hoje a escola, no nosso caso, é bem puxado, né? A senhora trabalha no Energia, que é um colégio particular aqui da região, que eu sei, porque já tive amigos que estudaram lá, que eles batem muito na tecla do vestibular, e é quase é bem preparatório, né? O ensino é bem reforçado. Bem reforçado. Não querendo fazer propaganda, né? Eu nem estudei lá para saber, mas dizem que é muito bom. É um dos colégios assim que mais colocam estudantes em primeiro lugar no vestibular, sim, coisa e tal. Acaba que isso complica a cabeça do jovem lá, porque para você ter uma média exemplar num colégio que é bastante puxado... Que é referência também. Que é referência, isso acaba mexendo... É uma pressão que o aluno
sofre não só da escola, mas como também dos pais que estão investindo um dinheiro ali pesado para que seu filho estude e tenha, né, uma boa preparação para entrar na universidade principalmente, né? Que ali no ensino médio é o que mais eles são focados. Acaba que complica a cabeça do jovem, assim. Como é que a senhora lida com os alunos que vão lá e dizem, pô, eu não aguento mais estudar? É assim, ó, normalmente é muito puxado, né? Mas eles têm um foco, principalmente o estudante que quer fazer um vestibular. Então, assim, eles cansam, mas eles sabem que eles têm que continuar. Então, o que a gente trabalha? Existe uma crença que às vezes é limitante. E eu acabo trabalhando nesse sentido. Você está cansado, né? É natural. Você tem aula das 7, praticamente às 7 da noite, porque os nossos alunos ficam a manhã inteira estudando e a tarde inteira eles ficam. Se você for lá, você vê todos eles estudando muito, muito, porque é bem puxado, tá? E eles acabam se comparando entre si, o que eu acho que é muito bom. É bom? Bom. Porque eles são concorrentes entre si, não é? Se você for parar para pensar. Mas eles tentam sempre superar, sempre, 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 tá? E eles têm essa noção, eu ainda sei pouco, eu preciso saber mais, né? E isso acaba dando, vamos colocar assim, uma força maior para eles estudarem. Que nem agora nós estamos um mês no vestibular da Univale. Da CAF. Tu sabe que é muito concorrido. Principalmente eles querem aqui, Univale, né? É que é perto de casa, né? E assim, é praia, tudo, né? E não é muito fácil de entrar, né? A gente sabe. É bem concorrido. Então agora você vai lá e eles estão assim, ó, tá? A ansiedade está lá em cima. Nervos à flor da pele. Sim, e a gente começa a trabalhar isso. Tá? A ansiedade? Sim. A minha geração ela é muito ansiosa. Sim. Estou certo ou não estou certo? Tá, mas isso faz parte do adolescente. Tem que entender que a ansiedade é boa. Um pouco de estresse ajuda, a ansiedade ajuda. A ansiedade está ali te dizendo, ó, tem alguma coisa acontecendo. O nervosismo atrapalha, então, ou ajuda na hora de uma prova como essa, do vestibular, digamos? O nervosismo por si só, no vestibular, ele atrapalha. Tá? Eu sempre digo, quando você entra numa sala de vestibular, é uma parede cega que cai na sua frente. Você não pode ficar olhando para os lados, é você e a prova. Você estudou para isso. Mas um nervosismo também muito Sim. atenuado pode atrapalhar. Atrapalha. E isso dá para trabalhar antes da prova a terapia? É o que eu faço, tá? Porque esse nervosismo que atrapalha, a gente chama de boicote, tá? Ele, por alguma crença que ele tem, ele se limita, quando chega na hora, dá o branco que eles falam, tá? E isso é muito do emocional deles. Tipo, eu não mereço, né? Ele não tem essa consciência, tá? Mas ele acaba um assunto que ele domina, chega na hora, ele esquece. Aonde entra a programação. A programação, quando a gente faz, ela meio que te cega, né? E consegue colocar. Eu faço muito visualização para futuro, para ele se sentir seguro que ele é capaz. A gente teve casos no ano passado com muito sucesso. Esse é o primeiro questionamento que ocorre quando a gente está saindo da adolescência, entrando para a vida adulta, é o que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. Que os jovens eles têm que escolher o curso que eles vão seguir, a carreira profissional, né? A senhora acredita que com 17 anos, 16, dá para ter uma noção do que a gente quer para o nosso futuro, o que a gente quer fazer na nossa vida profissional? Olha, Lucas, eu acredito porque você trabalha assim, ó, com a vontade. Eu trabalho com 3 coisas, que é o dom, né? O talento. E quando você desenvolve esse talento, tem uma coisa que se chama vocar, que vem a tua vocação, tá? Talento é uma coisa que você não consegue segurar. Uma vez eu ouvi que talento é como uma bola que você coloca no fundo da piscina. Quanto tempo você consegue segurar lá? Uma hora ele emerge, né? Então, assim, ó, você tem que, por possibilidades, se eu gosto de biologia, então posso fazer medicina ou alguma coisa na área. Se eu gosto de matemática, alguma coisa na área de engenharia. E hoje nós temos muitas faculdades, né? Muitas mesmo, ele tem essa opção. E o que eu digo, quando você erra um caminho, o que você deve fazer?
parar e voltar. Ele tem essa possibilidade, adolescente. Ele é novo, tá? Mas normalmente eles fazem assertivas. A gente conversa muito a respeito disso, né? Existem algumas faculdades que são faculdades de base, né? O maior problema sempre que a gente enfrenta agora, né, é a medicina, ela está muito concorrida, certo? Tanto na Univale quanto na Nossa, Federal, em qualquer lugar do mundo. Do mundo não, do Brasil. Às vezes é 230 para o né? Então, esses alunos já vêm aí focados. que entra a persistência, Isso né, mesmo. Nancy? É a persistência é a alma do negócio, né? Sempre, a senhora alguma vez teve dúvida sobre o que fazer? Porque a gente acha que os terapeutas, eles são muito bem resolvidos. Santo de casa faz milagre? Não faz, Lucas. É assim, ó, toda pessoa que já vai fazer esse tipo de curso é porque algum problema já quer resolver, né? Então a senhora já teve alguns questionamentos Sim, na vida aí. até hoje eu tenho, se eu estou no lugar certo, né? Só que assim, ó, às vezes não é necessário você decidir. Basta ir seguindo que o caminho se abre. Eu sempre digo, o universo sempre conspira a nosso Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu? Isso, mas eu tenho que fazer a minha parte. Entendi. Porque não tem programação que funcione se você não tiver as ferramentas necessárias para chegar lá. Então a senhora acredita em destino, é isso? Não seria bem destino, eu acho que você se autoprograma para isso, né, Lucas? Eu vou estudar bastante porque eu quero fazer medicina, né? Eu vou estudar bastante porque eu quero fazer engenharia, eu quero ser um bom engenheiro. Porque você tem que ser bom naquilo que você faz. Uma coisa que eu sempre digo, não importa a faculdade que você faz. Quando você faz realmente aquilo que você gosta... E que você é bom? Você ganha dinheiro. Hoje os nossos adolescentes estão muito preocupados financeiramente, tá? Qual é a carreira que eu vou seguir? Até porque o Brasil está numa crise, né? E isso também vem de casa, né? É a cobrança dos pais. Não vou Às vezes fazer tal o certo não faculdade, deveria ser fazer terapia, fazer orientação com os pais. Seria, não, né? Os pais que não deveriam serem orientados. Eu sempre digo assim, ó, Lucas, os pais são os GPS, tá? E os filhos devem aos pais obediência e respeito. Porque quem sabe respeitar é respeitado. Obedece para um dia você mandar. Certo? Então, os filhos devem isso aos pais. Não importa, pai também erra, sabe? Mas um ditado que eu tenho comigo sempre. Pais permissivos, filhos nocivos. Os pais têm que ter autoridade sobre os filhos. Eu sou muito, muito a favor de pais, tá? Porque eles acabam se dedicando, passam uma vida, porque não é fácil você manter filho estudando tudo. Desculpa, a senhora tem filho? Tem. Então a senhora é a favor da própria profissão de mãe, então. É assim, ó, você tem que mandar, porque eu ouço muito hoje da vida adulta. Eu tive um caso que um menino estava muito mal em inglês e no Energia quase todos eles falam inglês, né? E esse menino estava terminando o terceirão e ele não sabia inglês. E eu acabei perguntando, o que aconteceu com você que você não fez inglês? Ele olhou para mim e disse assim, você nunca, sempre diz que os pais são GPS, né? Não, assim. Ele falou, meu GPS falhou. Eu falei, por quê? Porque quando eu tinha 8 anos, a minha mãe perguntou se eu queria fazer uma atividade ou eu queria fazer inglês. Eu respondi para ela que eu queria fazer uma atividade. E hoje está me faltando. Então, isso, para mim, né? Ficou muito claro que o pai muitas vezes tem que impor, Lucas. Entendi. Bom, a gente está aqui num papo muito legal com a orientadora, ela é terapeuta Nancy Nardelli. Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho a 2, você não sai daí. De volta com o Cafezinho a 2 e hoje eu estou tendo mais um papo muito legal, como sempre. Eu estou recebendo a terapeuta orientadora Nancy Nardelli. Ela trabalha no Colégio Energia de Balneário Camboriú e Itajaí, né, orientando os alunos em suas questões pessoais, profissionais, não é, Nancy? Sim. A senhora acredita que a educação física ela é necessária em todo o período escolar? Quer dizer, de que maneira a atividade física ela contribui no desenvolvimento do adolescente? Total, Lucas, porque você sabe que a adolescência é um período que existe uma transformação
física. Os hormônios estão assim. É uma coisa que eu sempre peço para quem não tem educação ali na escola, no caso do médio, né? Eles têm que fazer academia. O pessoal que eu preparo para vestibular, tá? É necessário ter academia. Porque na academia eles vão trabalhar tudo isso. Porque assim, ó, tem um ditado que diz que quando a cabeça não pensa, é o corpo que paga, tá? E quando o corpo começa a pensar, ele é mais rápido do que a cabeça, tá? Se você começa, as respostas do corpo são mais rápidas, tá? A cabeça às vezes demora um pouco para assimilar. A programação tem muito isso, que ela trabalha o comportamento, tá? E eu faço muitas coisas no comportamento físico, âncoras, essas coisas, tá? Então, quando eles fazem academia, tá? Eles trabalham muito o lado emocional também, que é o lado hormonal, né? Ô, Nancy, eu não sei se tu chegou a conferir uma série assim que ela foi bombástica, foi 13 Reasons Why, do Netflix, que abordou o suicídio entre adolescentes, né? Chegou a conferir a série? Eu não assisti a série, mas né? Tá ligada no tô ligada, vi algumas reportagens a respeito disso. A série bombou demais, foi um sucesso, aqui no Brasil principalmente. De que maneira a gente pode, a escola, ela pode contribuir para que casos como a da personagem dela, a Hannah Becker, não sofra com bullying, com assédio, com cyberbullying também, né? Porque agora tem as redes sociais, é uma nova maneira de você, né, atingir outra pessoa. A escola, ela pode evitar que esse tipo de coisa aconteça? E de que maneira você trabalha com isso? É assim, ó, como eu atendo muito, e eu sempre peço professores, coordenadores, para me passarem, porque como é que se processa o suicídio, né? O adolescente dá algumas amostras do que está acontecendo. Isolamento, né? Você vê no modo de vestir, porque a depressão é um dos sintomas, né? O que é a depressão por si só, né? É um abandono de mim mesmo. Então ele começa, às vezes ele não penteia o cabelo, ele não se arruma, ele fica mais isolado, ele não conversa. E daí aquele conteúdo que ele tem lá dentro, que são as dúvidas que ele tem, tá? Isso se torna como se fosse uma arma voltada para ele, tá? E acaba atingindo. Quando você divide o problema, ele sempre fica menor, Lucas. Então, eu sempre peço para amigos, quando está tendo um comportamento diferenciado dos demais, né? Para que traga o homossexualismo, está muito em alta, o trans, né? Então, homofobia. Para o adolescente lidar com esses preconceitos, né? É muito difícil, ele não tem esse conhecimento. Porque a gente, tanto fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente, você vai até quase 21 anos para se formar. Aonde está das drogas, né? O que acontece? Por que o adolescente se droga tanto? Né? Sempre a busca do prazer, certo? Então, a gente tem que voltar e olhar para o adolescente isso. Se os pais ficarem mais atentos às atitudes do filho, quando o filho fica muito tempo no quarto, muito tempo sozinho, né? Os pais têm que trazer os filhos para conversar. Por que os filhos não vêm até os pais para conversar? Que normalmente os pais cobram demais. E julgam. Exato, você não fez isso, aquele seu amigo não presta, certo? E o tempo todo cobrando, o adolescente não quer isso. Isso acaba criando um distanciamento entre o pai e o filho. Total, porque ele já está com as dúvidas dele. Aí chega alguém e começa a te instigar, fica muito difícil relacionar. Quem é que gosta de se relacionar com alguém que só te cobra? Você tem que olhar, você tem que elogiar. Eu tenho casos de alunos que são excelentes. Tá? E acham que os pais não gostam deles por eles serem tão bons. Como assim? Por quê? Eu não gosto de você porque você é muito bom, você é muito perfeito. É a concepção que eles têm quando eles chegam em casa. Você é muito certinho, é isso? Pai, eu tirei 10 na prova. Não fez mais que a tua obrigação. Ah, mas Entendeu? Ele fala, às vezes, né, se eu tenho vontade de ir mal, para ver se eles me enxergam. Sabe? Então, veja para o adolescente como é que é. A consequência dele ir mal é dele. Né? Mas os pais têm que prestar mais atenção nos filhos. Eu gosto muito de trabalhar, inclusive, com pais, tá, Lucas? Porque, na realidade, é um adolescente também que tem, né? E acaba se confrontando, o adolescente do pai.
O adolescente do filho. Às vezes o filho toma o lugar do pai, né? Eu falo, é pai e mãe. Os filhos competição, estão aqui. É isso? Isso, tá? Ó, é pai e mãe. E os filhos estão aqui. De vez em quando inverte. Aquela mãe muito apegada com o filho, protetora, né? A gente tem que dar liberdade. É óbvio que acidentes acontecem, mas você tem que deixar o seu filho crescer. Você prepara o seu filho para sair do ninho. O adolescente tem essa necessidade, né, de voar. E se você ficar puxando de volta, o que está acontecendo hoje? Os adolescentes não querem mais sair de casa, porque sair de casa significa assumir responsabilidade. Então, se os pais dentro de casa começarem a dar essa responsabilidade para o filho, eles vão ensinar o filho para o mundo. Os pais não cobram esse tipo de responsabilidade. Então, você vai trabalhar, você vai ajudar a pagar alguma coisa em casa, né? Tem que sempre haver uma troca. Falando nesse negócio de responsabilidade, lá nos Estados Unidos, o aluno do ensino médio, que ele se forma no ensino médio, ele já logo sai de casa para morar na universidade, no campus da universidade, né? Coisa que aqui acontece quando, eu vou estudar fora, sei lá, vou fazer jornalismo lá no Rio Grande do Sul, aí eu vou morar fora, vou sair de casa. Sim. Mas normalmente a gente opta por faculdades que sejam próximas até para continuar morando com os pais. Senhora, como é que a senhora define, como é que a senhora avalia o ensino brasileiro, a educação brasileira? Já com essa reforma do ensino médio, aí já quero aproveitar e já pedir a opinião da senhora. Como é que, em questão assim, eu não gosto de matemática. Existe algum problema, já estou fazendo outra pergunta já, da minha personalidade que influencia eu não gostar da matemática? Você pode não ter muita aptidão para ela, tá? Mas eu falo assim, que o bom aluno, tá, é aquele que gosta de todas as matérias, certo? O que acontece muito assim, você entra lá no fundamental, tem uma professora que vai te dar matemática, né? E por alguma coisa você cria, vamos colocar, traumas. Aí você passa esse trauma para a matéria, certo? Porque é o processo de identificação que tem. O que acontece? O nosso aluno, como nós passamos por isso, Lucas, nós não sabemos interpretar e nós não assimilamos. Hoje, o Energia é um dos primeiros que está mudando isso. O nosso aluno vai aprender a interpretar. Eles estão com muita dificuldade. Que é o tal do analfabetismo funcional. Isso que mesmo. É isso que você se forma no ensino médio, mas você continua um analfabeto funcional. Quer dizer, eu sei ler essa folha, o que está escrito nela, mas eu não sei interpretar. Exatamente. Esse que é o analfabetismo funcional. Exatamente. A gente não sabe interpretar e não sabe assimilar. E isso vem lá de trás. Então, tem que haver essa reforma, tá? E começar lá no fundamental. Se você olhar na sua vida hoje, na faculdade, a base da gente é o fundamental, né? Quando você começa em matemática, que dá uma puxada, acho que é no sexto período ali, no sexto ano, né? Que chama, é fundamental você aprender, porque isso é a base para o resto da vida. Então, quando você vê hoje os alunos de ensino médio com dificuldade, está lá atrás, está na base. Entendi. Ele não consegue continuar se ele não tem a base. E comparando com o modelo europeu, aqui no Brasil a gente segue o modelo europeu, né, de educação. Comparando com o modelo americano. Eu acho assim, que no modelo americano, o pouco que eu conheço, tá? A análise que eles fazem do aluno, esses dias eu estava olhando para você entrar, eles fazem um contexto todo, que seria no caso o nosso Enem aqui. Entendi. Tá? O aluno está mais preparado, né? E o nosso não. Porque até então nós estávamos em coisas muito assertivas, o vestibular era assim, né? Deu um xizinho, agora não. Objetivo, né? Então assim, agora o que eles estão fazendo? O aluno vai ter que aprender. O vestibular também está mudando. Entendi. Né? O nosso aluno, normalmente o adolescente, do que está acontecendo no Brasil, ele acaba não se inteirando do que acontece. Tá? Então tem às vezes vestibular que acontece perguntas da atualidade e o nosso aluno não sabe, porque ele está lá na série da Netflix, ele está totalmente em TV. Não que não dê para aprender com série do Netflix, tá? E dá para aprender muito. Tem ótimos documentários. Mas eu digo assim, você tem que
tudo que você assistir, tudo que você lê, tudo te ajuda. Só que você tem que estar aberto. E filtrar, né, as coisas. Exatamente. Saber escolher. Você tem que assistir a TV fechada, Tem que assistir aberta. Cafezinho a Dois. Também. Também, tá? que é um ótimo programa. A gente acabou o nosso tempo, a gente tinha muito mais assunto, mas muito obrigado pela participação da senhora. Eu que te agradeço, tá? A senhora foi incrível, me tirou várias dúvidas aqui. Obrigada. Que ainda quero fazer uma terapia com a senhora ainda. Resolver algumas questões pessoais e minhas. Questões profissionais, talvez. Ó, Cafezinho a 2 está terminando, você pode ir lá na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho a2tv. Também tem todos os nossos programas completos lá no youtube.com/cafezinho a2. Até semana que vem, agora a gente encerra com um tintim muito simpático com a Nancy. Aê!